Né? Foi um jogo de muita superioridade, ainda mais no segundo tempo, com a expulsão do Barros. O Flamengo ficou com um homem a mais, e aí a diferença foi brutal. Ao todo, o Flamengo finalizou 32 vezes, com o goleiro Léo Jardim fazendo 10 defesas. 10 defesas. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo. Para vocês, me surpreendeu a atuação do Flamengo. O time jogou como se estivesse já na ponta dos cascos. Impressionante. Eu diria mais. Agora, fora isso, antes da expulsão, o Flamengo já era muito superior. Não fosse o Léo Jardim, podia estar 2 ou 3-0 para o Flamengo já. E é um Flamengo que pressionava alto, sabia por onde jogava, sabia por onde... Salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Treinamento, ou melhor dizendo, né, treino de luxo no gramado do Maracanã. O que foi Flamengo e Vasco? Primeiro jogo do time principal em 2026 foi um treino aberto para 50 mil espectadores no Maracanã. Foi um jogo que reflete o time principal do Flamengo e o time sub-20 do Vasco da Gama. Essa foi a realidade do jogo, Parecia confronto de time profissional contra time sub-20. Foi um amasso do início ao fim. E, obviamente, poderia ser tranquilamente papo de 4, 5 gols para cima, Léo Jardim estava numa noite inspirada e conseguiu que o Vasco não passasse vexame maior ainda no início de 2026, Então deixe sua opinião aí, o que tu acha sobre o jogo. Deixe seu like, gostei muito do lateral esquerdo, improvisado, Daniel, da base aí. Emerson Real jogou muito bem, não foi muito exigido defensivamente, mas ofensivamente foi bem. Então, a primeira impressão do Flamengo em 2026, muito positiva, nota 10, Então deixa sua opinião aí e tamo junto aí na nação. Vamos para mais um vídeo. O clássico do Flamengo na temporada 2026, Flamengo 1, Vasco 0, gol de Carrascal no segundo tempo, resultado que dá um certo alívio ao Flamengo na tentativa de escapar do torneio da morte, de evitar a disputa daquela competição que vai apontar um rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro. E, com isso, a antecipação da estreia dos profissionais, que estavam só se preparando, fazendo pré-temporada, acaba dando resultado. Eles acabaram cumprindo a missão. A missão era vencer, pontuar para evitar esse constrangimento e, como eu já expliquei anteriormente, melhor dizendo, o Flamengo teria que participar de 6 jogos, ou terá que participar de 6 jogos, caso vá parar nesse torneio. E se conseguir a classificação, no máximo fará 4 jogos, além de jogar uma competição menor, que até constrange para um campeão sul-americano e brasileiro, que seria esse torneio da morte, digamos assim, o quadrangular dos 4 piores da fase de classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo teria mais jogos a disputar. Tudo bem, poderia fazer 2, 3 ali, escapar matematicamente do rebaixamento, mas isso implicaria em problemas também para a sequência da temporada. Então a antecipação foi feita, os jogadores foram a campo, o Flamengo dominou completamente o jogo e venceu por 1-0. Com isso, dá uma respirada, dá uma tranquilizada nas coisas. Foi um jogo de muita superioridade, ainda mais no segundo tempo, com a expulsão do Barros. O Flamengo ficou com um homem a mais, e aí a diferença foi brutal. Ao todo, o Flamengo finalizou 32 vezes, o Vasco apenas 2, ambas no primeiro tempo. Aqueles 2 chutes, o chute na trave do Costa e depois o GB chutou uma bola pela linha de fundo, enquanto o Flamengo finalizou em 32 ocasiões, com o goleiro Léo Jardim fazendo 10 defesas, algumas bem difíceis, um domínio absoluto. Com a expulsão do Barros no segundo tempo, aí ficou realmente uma disparidade muito grande, o Flamengo dominou por completo o jogo, conseguindo essa importante vitória no contexto, para ter mais um pouco de tranquilidade, poder seguir na temporada. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre essa partida. Agora sim. Então, é isso. O Flamengo venceu por 1-0, com isso consegue aí uma certa tranquilidade num momento bem delicado, Se fosse com o time sub-20, a chance de derrota seria muito grande, seriam 12 pontos disputados e um ganho, praticamente condenando o Flamengo à disputa do chamado Torneio da Morte, que repito, são 2 grupos de 6, são 12 times no campeonato, e os 4 mais bem colocados se classificam para a sequência, para o mata-mata. Os 2 piores de cada grupo, eles vão disputar esse quadrangular. Jogos de ida e volta, portanto são 6 partidas, e o pior deles vai para a segunda divisão.
e o Flamengo escapa momentaneamente desse constrangimento. Mas tem um jogo a mais em relação aos outros integrantes aí do campeonato, isso também não pode ser ignorado. E nós estamos aqui para conversar com vocês. Né? Já vamos ver a entrevista do técnico Felipe Luiz, que vai explicar aí as suas escolhas, a sua opção, a sua estratégia, né? Ele fez a última troca, né? Ato falho meu aqui, aos 87, faltando 3 minutos, o Pulgar saiu e entrou o Léo Ortiz. Mas até então ele tinha feito a última troca aos 71 minutos, né? Quando saiu o Carrascal e entrou o Luiz Araújo. Então demorou a fazer a última troca, quer dizer, nem usou, assim, digamos, da maneira que você poderia imaginar todas as substituições, né? O técnico do Flamengo, embora o time não esteja aí na sua melhor condição, iniciando a temporada, essa coisa toda que a gente conhece. Muito bem, gente, essa live você está vendo, o Flamengo teve 60% de posse de bola, 32 finalizações contra 2, nenhuma defesa do goleiro do Flamengo, 10 do goleiro Léo Jardim do Vasco, 12 escanteios contra 0, 603 passes, o Vasco ainda assim trocou 402, mesmo com pouca posse de bola, uma característica do time do Diniz, mas muita troca no campo de defesa, tentando sair jogando, 19 desarmes contra 17, foi uma ampla supremacia, né, especialmente depois que o Flamengo ficou com um homem a mais. Mas conseguiu uma vitória importante, né, e essa vitória traz aí uma maior tranquilidade para o Flamengo nessa sequência de campeonato, já que o Flamengo se meteu numa situação um tanto quanto constrangedora e perigosa. Não foi isso. O que falou, Rodolfo, o Boto antes do jogo, é que o Flamengo quer um atacante de características diferentes do Pedro, isso aqui não é novidade nenhuma. Diferente do Pedro, isso aqui não é novidade nenhuma. Um atacante com outra característica para ter uma alternativa diferente no que ele falou, contratar um atacante porque quer, qualquer atacante, tem que ser um jogador que tenha características específicas. Foi isso que ele falou. Então, vamos com calma, não foi bem por aí, não. Tá? Vamos confundir aí as coisas, não. Pelo menos foi o que eu vi, foi uma entrevista longa que ele deu antes do jogo. Cerca de 6 minutos. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo não colocou Léo Ortiz, o Flamengo não colocou Alexandro, Pedro começando o jogo, Arrascaeta, Jorginho, para fazer um massacre no Vasco. A expulsão colaborou. Só que só no primeiro tempo o Léo Jardim fez 4 defesaças. No segundo tempo, ele fez pelo menos mais 2 defesaças, assim, de você falar milagre. Então o Léo Jardim hoje evitou uma goleada histórica do Vasco contra o Flamengo. Mais uma, porque recentemente o Flamengo fez 6 gols no Vasco, né? E hoje, pelo que o Flamengo criou e pelas defesas do Léo Jardim, o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com uma goleada. Ou seja, o Flamengo com seu time principal já começa o ano avassalador. Já começa o ano criando, atacando, pressionando o adversário. O Vasco teve 2 grandes chances, mas o Flamengo teve pelo menos 8 grandes chances de gol. Fez o gol com o Carrascal, um golaço. E Léo Jardim hoje, uma das grandes atuações de um goleiro que eu já vi aí nos últimos tempos no Brasil. Cara, ele fez cada defesaça queima-roupa, encabeçada no chute do Samuel Lino, depois no segundo tempo no chute do Plata, também a queima-roupa, cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo, cabeçada do Cebolinha no primeiro tempo, foram várias defesaças. E o Flamengo, mais uma vez, massacrando um dos seus grandes rivais. Foi um massacre. E o Flamengo poderia ter saído de campo se não fosse uma noite histórica do Léo Jardim, com mais uma goleada histórica contra o Vasco. Missão dada, missão cumprida. Os titulares do Flamengo não jogou o time titular inteiro, mas bastantes titulares começaram e depois entraram no segundo tempo, fizeram o dever de casa. Vou dizer para vocês, me surpreendeu a atuação do Flamengo. O time jogou como se estivesse já na ponta dos cascos. Impressionante. Eu diria mais, não fosse uma atuação gigantesca
do Léo Jardim, o Flamengo teria goleado o Vasco hoje, com inteira justiça. O Vasco fez 2 ataques contra o Flamengo, rigorosamente 2 ataques, e apenas no primeiro tempo. Logo de cara, que o Andrés Gomes entrou e chutou na trave do Rossi. Ele se livrou do Vitão e chutou na trave do Rossi. Depois, no segundo momento, um contra-ataque, em que acho que foi o GB, né, que chegou a tirar a bola do Rossi, mas passou raspando a trave. Só, mais nada. 2 contra-ataques. O Flamengo obrigou o Léo Jardim a fazer pelo menos 6 defesas difíceis. Repito, pelo menos 6 defesas difíceis. O gol estava demorando a sair, mas o Flamengo tinha completo domínio da partida. Ainda mais depois da expulsão, né, do jogador do Vasco, que deu uma entrada criminosa, para dizer o mínimo, criminosa, na panturrilha do Carrascal, que, por sinal, foi quem fez o gol da partida. Acho que o Flamengo jogou bem, o Flamengo me surpreendeu positivamente, não esperava a intensidade com que o Flamengo jogou, e o Flamengo dominou, assim, de uma maneira absoluta o jogo, marcando em cima, recuperando a bola, criando situações de gols. Cebolinha teve pelo menos 2 cabeçadas importantes que o goleiro fez defesa, o Léo Jardim. O Bruno Henrique deu uma cabeçada que o Léo Jardim também teve que fazer uma grande defesa. E o Cebolinha deu 2 chutes perigosos, que passaram, 3 chutes perigosos que passaram relativamente perto do gol. Enfim, uma atuação para ser somente elogiada, não há nada a criticar. O Royal, eu achei que o Royal jogou bem hoje. O Royal fez alguns cruzamentos muito bons e não comprometeu na defesa. O Plata é aquilo, né? O Plata briga, marca. Quase fez um gol bonito, né? Uma jogada que o Pedro, já no segundo tempo, domina, gira meio aos trancos e barrancos e roda para ele, e ele chuta, e o Léo Jardim faz mais uma grande defesa. Então, olha, boa atuação do Flamengo, muito boa atuação do Flamengo. A minha dúvida nesta situação agora é o seguinte: o que vem pela frente? O Felipe Luiz deixou muito claro, na entrevista pós-jogo, que por ele não teriam jogado os titulares. Muito claro. Ele diz: olha, o José Boto está aqui do lado, vocês conversam com ele. Mas, uma vez que, por influência do BAP, foi chegada à conclusão de que institucionalmente e até em termos de calendário era melhor começar a botar os titulares logo, ainda que não cumprindo exatamente o planejado. Mas eu achei que os jogadores entraram muito bem e fiquei realmente impressionado. Parecia que o Flamengo estava jogando ainda, acabou a temporada e ele continuou jogando. Impressionante. Jogadores com uma disposição física de aplaudir de pé. Com alguns probleminhas, já que a gente sabe, aquele negócio, o ataque com Plata, Bruno Henrique e Cebolinha é um ataque que tem mais dificuldade de fazer gol. Quem são os artilheiros do Flamengo na temporada passada? Quem foram os artilheiros do Flamengo na temporada passada? O Arrascaeta, disparado, o Pedro e o Luiz Araújo. Nenhum dos 3 estava em campo. Então, a gente já sabe, a gente já conhece, que quando o Flamengo está sem os seus 3 principais artilheiros, que a dificuldade de marcar é um pouco maior. Principalmente quando você enfrenta um goleiro como o Léo Jardim, que realmente fez grandes defesas. Olha, a atuação... Se o Vasco, repito, se o Vasco não saiu goleado do Maracanã hoje, ele deve ao seu goleiro, ao Léo Jardim. Atuação de primeiríssima, realmente uma atuação impressionante do Léo Jardim. Pode ir, Pedrão, você tá com uma vontade danada aí, vai lá, meu filho. Não, só completei que o Léo falou de um bom entretenimento, eu achei muito, e a gente já sentamos aqui nessa bancada algumas vezes esse ano, né? Jean, Birner, Léo, você, William, e quase sempre a gente está aqui lamentando o nível
técnico, lamentando erros, lamentando início de temporada. E hoje você conseguiria assistir ali uma boa parte do jogo e não necessariamente lembrando que era o primeiro jogo desse time principal do Flamengo no ano. Eu vou até um pouquinho além. Eu fiquei muito surpreso positivamente com o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. E para a gente não ficar pautado pelo lance da expulsão, que eu acho que vai fazer barulho para o vascaíno que acha que foi um frame ali do Pisão, mas que pode ter sido uma tropeção. Eu acho que esse tipo de expulsão está acontecendo no Brasil, mas não me convence 100%. Agora, fora isso, antes da expulsão, o Flamengo já era muito superior. Não fosse o Léo Jardim, podia estar 2 ou 3-0 para o Flamengo já. E é um Flamengo que pressionava alto, sabia por onde jogava, sabia por onde criava. O número excessivo de cruzamentos não era o cruzamento da chuveirinha ou falta de repertório. Era um Flamengo que balançava demais a defesa do Vasco quando cruzava, pegava a defesa bagunçada, desarrumada. Ora um jogador, ora o Bruno, ora outro jogador. O Carrascal e o Cebolinha, gostei, os dois meio que por dentro, por ali, não necessariamente tão abertos, porque os laterais passavam, era um Flamengo de muita imposição, então passavam os dois laterais. Cebolinha e Plata, o Cebolinha e o Carrascal também por dentro, me gerou uma sensação positiva. Achei que a gente poderia olhar para esse Flamengo e falar, caramba, foram avisados ontem que tinha que jogar hoje, uma coisa meio modorrenta, indo uma marcha lenta, e não. E aí eu fiquei com a dúvida no intervalo. E o segundo tempo, será que vai aguentar o ritmo? Só que no segundo tempo ele vem com Pedro, Samuelino, Luiz Araújo, Léo Ortiz para trocar na zaga. Aí vira brincadeira, poderia ter feito até mais gols. Acho que tem questões técnicas, por exemplo, uma bola do Pedro ali no final do jogo, que ele domina, um gesto que ele faz muito bem, costumeiramente ele domina para girar. Ele perde um pouquinho ali o domínio da bola, perde um pouquinho o tempo, acho que ele também se assusta porque não imaginou que a defesa está tão aberta. Coisa de ajuste de início de temporada, mas é um Flamengo que sabe encontrar os caminhos, está recente. E muito bom que o Felipe Luiz ficou, né? Porque o Felipe Luiz também sabe exatamente onde dosar, onde explorar, o que ele queria. O Emerson Royal acho até um pouco melhor do que já esteve em outras aparições. Não terminou o ano bem, terminou o ano embaixo com a torcida, apesar de todos os títulos que o clube conquista. Achei ele bem. Hoje, quando o Flamengo girava muito para a direita para balançar essa zaga, me surpreendi positivamente. E o Vasco, que é muito inferior tecnicamente ao Flamengo, um elenco mais curto, opções técnicas piores, tranquilo. Em algum momento até que no que se propõe a fazer, que era quando conseguir escapar, teve também muitos erros técnicos do GB, que acabou saindo ali. O GB teve uma oportunidade. Ele sai em virtude da expulsão até, né, naquele momento. O Vasco conseguiu escapar em alguns momentos do primeiro tempo, pouco, mas escapou e criou chances boas até. Então, dentro do que poderia fazer também no primeiro tempo, gerando esse entretenimento que o Léo cita. Uma boa noite de futebol, de tantas noites que a gente vira e fala erro técnico, falta de entrosamento, teve que rodar o time. E daqui a pouco acho que a gente vai entrar no debate a ordem de cima para baixo do BAP acabou dando resultado. Vamos chegar lá, que o próprio Boto assumiu aí em entrevista antes de começar a partida também, né? Citou vários personagens aí que a gente vai pautar aqui durante o Linha de Passe, porque como terminou o ano do Cebolinha, como começa esse, Cebolinha que podia estar envolvido em alguma transação, envolvendo o Emerson Royal também, que terminou um ano muito mal, muito cobrado pelo torcedor e tudo, tem um bom primeiro jogo aí nessa temporada, tem muita coisa pra gente conversar, mas aí, Birner, no seu boa noite eu te pergunto, o Flamengo já começou a temporada à frente dos outros? Tudo bem? Bom, mais uma vez cumprimentando todo mundo. Ele começa à frente por causa do elenco, pela manutenção do treinador. Isso é importante também. Começa à frente porque é a primeira vez que usa o time titular. Um time titular não, jogadores titulares. Acho que dosando, porque talvez ele vai começar a usar um pouco mais, uma parte no primeiro tempo, outra parte no segundo tempo, já promovendo uma disputa por posições, porque no Flamengo ninguém vai ter posição cativa na equipe. Eu acho que começar num clássico e ganhar o clássico com o volume de jogo que o Flamengo teve, transformando o goleiro adversário no principal jogador da partida, mostra que o Flamengo começa à frente das outras equipes. Não significa que ele vai fazer todos os jogos bons, a gente sempre fala. Tem outro clássico no fim de semana. É impossível no futebol brasileiro um time ter estabilidade, mas como o Pedro disse, para o primeiro jogo, e aí eu já estou pensando na final da Supercopa, que... Birner, olha a sequência. Ele jogou hoje contra o Vasco, pega o Fluminense no final de semana, estreia contra o São Paulo no Brasileiro no outro meio de semana e no outro final de semana, né? Tem o jogo contra o Corinthians. Então, eu de rodar primeiro e segundo tempo. Eu não acho a Supercopa a coisa mais importante do mundo. É bacana. Mas para mim ela é, por exemplo, mais importante que o estadual e é um jogo contra o Corinthians. Então, já pensando nisso, olhando um pouco para frente e olhando o estágio do Corinthians e olhando o estágio das outras equipes do estadual carioca, eu acho que o Flamengo começa um pouco à frente dos outros. Quando você me pergunta sobre isso, sendo bem detalhista, talvez olhando já o começo do Brasileiro, que é daqui uma semana, Palmeiras também, se quiser competir, apesar da goleada de ontem,
Eu acho que vendo que o Palmeiras produziu no começo, imagino que vai começar jogando bom futebol também. Olhando para frente ou para E frente. o Cruzeiro abaixo, tá? Para pegar os 3 favoritos do Campeonato Brasileiro. Não, perfeito. Jean, porque... Por enquanto. Até pegando esse gancho aqui do Birner, olhando logo ali, né? Não é tão lá na frente, é logo ali. Já é o final de semana, já é o próximo meio de semana, já é o outro final de semana. E vendo os adversários, estou aqui o Cruzeiro, lembrou bem, me parece que aí o Flamengo já vai começar as suas competições um passinho à frente. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas do que a gente viu até agora nesse curto espaço de temporada, a gente estava até falando na redação, né? Até o jogo tá legal, o jogo tá bom, e o Flamengo até acima das expectativas. É isso aí. Boa noite, William, boa noite a todos. Então, o jogo foi muito legal, foi divertido, como disse o Bertozzi. Foi um banho do Flamengo e talvez até surpreendente para o que o jogo apresentava, né? Como um time começando seu primeiro jogo da temporada e tal. E é verdade, o Flamengo já com seu elenco principal, não com seu time principal, mas muita gente imaginava que pudesse ser metade de jogadores do Sub-20 e metade dos titulares, do elenco principal. Coisa que eu acho que não faria sentido nenhum, porque aí você correria o risco do mesmo jeito, né? E ao passo que quando você coloca os caras todos do elenco principal, ainda que não os principais jogadores do elenco principal, e a gente está tão acostumado a elogiar o elenco do Flamengo, que a gente sabe que se tiver 11 ou 10 que sejam do elenco principal... Vai ser um bom time. Vai ser um bom time. Pode não ter o Arrascaeta, pode não começar com o Pedro, pode não ter o Jorginho, que ainda assim vai ser um bom time como era. Mas acho que começar do jeito que o Flamengo começou, e eu me refiro até ao primeiro tempo, que talvez tenha sido até melhor do que o segundo, né? Porque acho que atribuir a expulsão do Barros à vitória do Flamengo não faz sentido a partir do momento que o primeiro tempo já foi um primeiro tempo, exceção feita a esse lance, já foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Flamengo. Então, sim, foi um grande jogo do Flamengo, foi uma belíssima primeira atuação, mesmo com o time todo mesclado, e eu concordo com tudo que você falou, mas não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje. Eu acho que quando a gente faz as avaliações para início de temporada, né, sobre forças, sobre quem começa mais forte, quem começa menos forte, a gente não olha para os estaduais, ainda mais estaduais, ainda na sua fase inicial, para avaliar quem começa mais forte ou quem começa mais fraco. Que é o único parâmetro. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Uma atuação do Flamengo para não colocar defeito, né? O Flamengo fez um treino aberto no Maracanã para 50 mil pessoas. Podemos relatar o jogo assim, né? Jogo de profissionais contra sub-20. O time do Vasco parecia o time sub-20, né? Muitos torcedores estavam alegando, pô, Flamengo com sub-20, eu acho que o time de sub-20 parecia tranquilamente o time do Vasco, né? O que foi esse jogo? Então, essa é a realidade. A gente nem comemora mais quando vence do Vasco. Perdeu graça. 33 jogos, se não me engano. Acho que só tem 2 vitórias do Vasco. O Flamengo está invicto há 13 jogos, desde março de 2023. Então, ganhar do Vasco é totalmente normal. O Vasco é o nosso rival? Mas é difícil. Perdeu a graça. Comemorar a derrota do Vasco em clássico. Perdeu a graça, mas vitória importante, atuação muito boa do time do Flamengo, me surpreendeu muito positivamente, né? Acho que não só a mim, mas como muita gente também me surpreendeu do jeito que o Flamengo jogou, a intensidade que o Flamengo colocou dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, e manteve no segundo, né? A fome de bola que o Flamengo teve, isso com pouco tempo de preparação, né? Então acho que uma atuação muito boa aí. Depois, no segundo tempo, o Felipe Luiz começou a rodar o elenco, ele botou alguns jogadores como Luiz Araújo, Pedro Alexandro, entendeu? Fora que a gente não tinha o Arrascaeta, Jorginho, estão sendo poupados aí. Então, acho que foi uma atuação excelente desse time do Flamengo, que espero, sim, em 2026 vai dar muitas alegrias a gente, torcedor do Flamengo, que vai começar agora, dia 1º, né? Ganhar do Corinthians. O Flamengo joga com uma atuação dessa? Papo, estampa de camisa. Vou botar aqui. 5-0 Flamengo diante do Corinthians. Papo de estampa de camisa. Pelo amor de Deus. Se jogar um jogo desse, contra o Corinthians, esquece. Ganha na certa.
brincadeiras à parte, né? Vai ser um jogo difícil diante do Corinthians ali, uma final, jogo único, acho que em Brasília. Mas, primeira impressão que fica, impressão nota 10. Deixe seu like, sua opinião também na sua.